Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, hoje conversando com Eduardo Varandas, que acaba de anunciar, confirmando, que foi nomeado Procurador Regional do Trabalho, então está encerrando o seu ciclo de atuação de Procurador do Trabalho aqui na Paraíba e como Procurador Regional do Trabalho, inicialmente vai atuar aí no tribunal lá em Recife. Está anunciando isso, contando um pouco da sua trajetória aqui na Paraíba. Doutor Eduardo, como Procurador Regional do Trabalho, você pode vir para Paraíba se aparecer vaga, né? Com certeza virei, se houver vaga. É a sua meta. Mas para quem está em casa nos acompanhar, como Procurador Regional do Trabalho, o que faz? Né? Qual é a sua mudança de postura agora, de perfil e de atuação dentro do Ministério do Trabalho? Eu costumo dizer que o ponto forte do Ministério Público está na base. E isso me dá uma certa tristeza deixar a base... Entre os procuradores. Entre os procuradores, porque o procurador é o que instaura o procedimento, que investiga e que promove a ação. Os procuradores regionais dão seguimento nos tribunais ao que os procuradores do trabalho fazem. Então, eles recorrem, eles atuam no tribunal, fiscalizam o próprio tribunal. Agora, eu vou continuar com as minhas inovações, né? A minha forma de ser. Você não vai conseguir ficar só no tribunal. Lendo recurso. Não, eu não vou, nem interpondo apenas. Eu vou, obviamente, nós temos uma história excepcional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, criação do Código de Ética contra o turismo sexual, as campanhas e tudo, e eu pretendo levar para Pernambuco, claro. E vou continuar atuando lá nessa área também. Bom, e para além do Ministério Público, você tem também o escape da arte, né? Sobretudo do cinema, como a gente falou aí. Acho que a Adnei separou até um teaserzinho do filme Cura-me, não é isso, Adnei? Para a gente dar uma olhada, que foi roteirizado e dirigido por Eduardo Varandas. Vamos acompanhar aí. Tanto pedido para não ser isso. Tanto choro no banheiro escondido. E nada. Nenhuma resposta de Deus. Doutora, eu acho que eu sou gay. Ser gay não é uma opção. Você não fez essa escolha. Entendeu, Matheus? Entendi. É uma psicopatia, uma parafilia. A terapia ajuda, a terapia resolve. Olha, esse filme foi premiado, recebeu o prêmio, né, internacional. Foi um. E alguns regionais, vários. Ingrid, maravilhosa, Micael, né, dois atores excepcionais. E o tema é um tema de grande discussão. O Brasil superou esse debate, né? Pelo menos do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, porque o que eu sei é que de forma clandestina, inúmeros psicólogos religiosos ainda tentam ministrar esse tipo de terapia, que é proibida pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí, doutor Eduardo, eu lhe pergunto, de forma muito objetiva, o governo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, que leitura você teve em relação a todas essas pautas? Você acha que ele passou do ponto uma defesa de uma pauta ideológica em relação a isso? Não como procurador, mas como cidadão, e como eleitor. Diretor do Cura-me. Como diretor do Cura-me, eu acho que houve um empoderamento do preconceito. Um empoderamento do preconceito. Exatamente. As pessoas extremamente preconceituosas, extremistas, saíram do armário e destilaram ódio nas redes sociais, inspiradas nas falas do próprio presidente da República, que chegou a dizer inúmeras vezes que jamais teria um filho gay, que não alugaria uma casa para um casal gay, fez piadas com Preta Gil, enfim, defendeu a tortura, há entrevistas de Sua Excelência defendendo a tortura. Óbvio que num cargo de poder
e o poder máximo do central do país, já que nós temos o presidencialismo, é o presidente da República, então isso foi terrível, não é? Levantou na população uma beligerância e uma caça às bruxas como eu nunca vi antes. Foi muito ruim. Tá. Então, no momento como você estava atuando como, tá aí a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento que você estava atuando como procurador do trabalho, nas eleições de 2022, em relação à sede eleitoral, muitas denúncias de empresas fazendo ali, de que donos de empresas estavam chamando os funcionários, tem que votar em fulano e ciclano. Me parece, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a pauta estava muito mais forte de patrões bolsonaristas fazendo essa cobrança. Tinha patrões lulistas também fazendo essa cobrança? Você teve ações ou foi só em relação ao Bolsonaro, o que fortaleceria a tese de dizer, não, o procurador Eduardo Varandas está militando em favor de A ou de B como candidato? Ninguém pode dizer isso de mim, porque eu já atuei aqui, inclusive em relação a governos de esquerda, já apurei inúmeras coisas, denunciei à justiça, inclusive fui xingado por um ex-governador de esquerda, então ninguém pode falar isso de mim. Quem conhece meu trabalho sabe da absoluta isenção e do apartidarismo. Agora, em relação à última eleição, na iniciativa privada, o assédio veio essencialmente da extrema-direita, sem dúvida alguma. Não chegou até o Ministério Público do Trabalho um patrão perseguindo o empregado ou obrigando que votasse Lula porque ele era Bolsonaro ou votasse qualquer outro candidato. Não teve esse caso? Não teve, mas a gente sempre teve na história da Paraíba gestores públicos de todas as cores partidárias que praticavam a sede eleitoral com aqueles servidores precarizados, os codificados, os temporários, obrigando-os a votar, seja de esquerda, centro, direita, que isso é uma prática gravíssima e que a gente sempre tentou investigar, mas as pessoas tinham medo de depor, a gente não conseguia provas de assédio eleitoral. E aí não dependia de cor partidária, vinha de todos os lados. Mas agora, nas eleições de 2022, eram essencialmente de eleitores porque aí bolsonaristas, entrou na iniciativa privada, que até então, durante os meus 20 e poucos anos de MPT, eu nunca tinha visto na iniciativa privada o assédio eleitoral. Eu via na gestão pública, tá? Na iniciativa privada eu nunca tinha visto. E ele tem um efeito muito semelhante, né? Do ponto de vista do patrão, dizer, olha, tem que votar em fulano, senão a empresa fecha, e aquilo dali, com certeza, garante aquele voto. A gente, inclusive, isso foi um pedido do ministro Alexandre de Moraes, ao Procurador-Geral do Trabalho. Aqui na Paraíba eu fiquei com a coordenação, mas a gente tinha uma conexão com todas as PRTs do Brasil, com a Procuradoria-Geral do Trabalho, para que evitasse o assédio, viesse de onde via. Não havia, assim, como você me perguntou de qual orientação política esse assédio veio, eu revelei, até porque não há sigilo nos inquéritos. E alguns ficaram reveladas naquele momento, pois né? Especificamente naquele momento. Mas, assim, a atuação do Ministério Público foi pautada exclusivamente na legalidade, em impedir o assédio, independentemente de questão partidária. Agora, se a realidade é que veio na iniciativa privada de uma corrente só, era o que o Brasil vivia naquele momento. Mas se a esquerda ousasse praticar alguma coisa daquela natureza, seria reprimida com a mesma intensidade de dedicação. Para além do assédio eleitoral, os assédios do ponto de vista sexuais, do ponto de vista morais, dentro das relações trabalhistas, na sua vivência, se você fosse puxar pela Paraíba, você colocaria em que ranking e que nível de legislação o Brasil está hoje para poder combater isso? Veja, o assédio moral, o assédio sexual no ambiente de trabalho é um problema mundial. A gente teve casos do New York Times, empresas grandes, nos Estados Unidos, de CBF, na França. Exato. A FIFA. Existe na relação de trabalho uma coisa chamada poder diretivo. O patrão é que dá as ordens. E sendo ordens legítimas, o empregado tem o dever de obedecê-las. Quando se exorbita dessa postura meramente funcional para atingir a dignidade do empregado, é que ocorre o assédio. E nas relações humanas, lamentavelmente, nós vivemos num mundo machista, então normalmente a maciça maioria das pessoas assediadas são do sexo feminino, né? É do sexo feminino.
E é uma coisa muito combatida pelo Ministério Público do Trabalho, extremamente investigada. O assédio só terá fim quando as pessoas entenderem que todo ser humano merece respeito. E aí não é uma questão exclusivamente jurídica. Vai para além da questão jurídica. É uma questão ética, é uma questão moral e é uma questão, esse respeito pleno nós não conquistamos enquanto sociedade. Então, enquanto isso existir, o MPT, no âmbito das relações de trabalho, existirá para coibir. Terá trabalho com isso. Terá trabalho com isso e fará o seu papel. Ainda digo mais. Nós conseguimos muitas coisas, muitos avanços de vários tipos de assédio praticados por empregadores, assédios graves, inclusive relatos assim inacreditáveis de um empregador ejacular na roupa da empregada, na sala dele. Aqui na Paraíba. Aqui os casos que eu peguei, né? Eu sou apenas um dos vários procuradores. Então, quer dizer, assim, de pessoas chorarem na sala de audiência, de funcionários, e aí a maciça maioria do sexo feminino, repito, de mulheres assim chorarem mesmo, de tremerem, de não quererem voltar a trabalhar. É um assunto extremamente sério. Nós estamos falando de dignidade. Sim. Né? O trabalho, ele é uma parte do ser humano, ele integra o seu cotidiano e não pode ser apartado dele. Quando você está no trabalho, é o seu eu, é a sua dignidade que está lá também. E essa é a luta do MPT. Agora, doutor Eduardo, você está falando na expectativa de uma sensibilidade ética, de uma sensibilidade comportamental e tudo. É o Agora, que eu é muito espero. difícil falar nisso porque a gente ainda debate trabalho escravo, que é algo, inclusive, anterior a tudo isso, né? Quer dizer, ou pelo menos, assim, para um sistema que ainda pensa que pode pegar o ser humano e fazer dele, dentro dessa relação trabalhista, o que quiser, o que bem entender, é muito difícil, né? Quer dizer, o trabalho escravo talvez seja grande também, junto do abuso sexual, junto do assédio moral, um grande item de dizer assim, ó... É uma grande violação de direitos, exatamente. Eu comecei no Ministério Público do Trabalho atuando contra o trabalho escravo, né? Na verdade, foi assim, o que fez os meus olhos brilhar dentro do MPT foi saber que a gente podia combater isso. E, de fato, a gente combateu. Então, eu integrei a comissão que criou a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, fui um dos corredatores da Carta de Belém, que foi um dos documentos oficiais que definiu as novas formas de escravidão no Brasil, e nunca me desvinculei da CONAET, que é a Coordenadoria Nacional ligada à questão do combate ao trabalho escravo. E o que a gente fala é o seguinte: foi abolido no Brasil o direito de escravizar, mas não foi abolida ainda na sua plenitude a escravidão. Porque nós... Em pleno século XXI, estamos em 2023. Se eu lhe perguntar como procurador na atuação, a história do trabalho escravo ainda existe na Paraíba, por exemplo, assim? A Paraíba é menos, é mais um órgão emissor de escravos, né? Porque existe o tráfico interno de trabalhadores para outros estados, Goiás, Pará, que são estados mais críticos no que se refere. Eu já detectei trabalho escravo aqui, inclusive trabalho escravo infantil, mas são assim focos. Não era uma questão epidêmica, como por exemplo é no estado do Pará, no estado de Goiás, em vários estados da região centro-oeste e da região norte, tá? Mas é um problema sério e a situação se agravou nos últimos 4 anos. Bom, deixa eu só mandar um abraço aqui. Muita gente está acompanhando a entrevista, doutor Eduardo, e parabenizando aqui. Vou mandar um abraço para o Herbert Fittipaldi, que está parabenizando, para o Rômulo Oliveira, doutor Rômulo. Inclusive, a esposa, a Mira, né, fez ali a trilha do filme Osana nas Alturas, na verdade, né? Não ia falar o clube. E para todo mundo estar acompanhando aí, Felipe Nunes está acompanhando também aqui, mas obrigado, não dá para registrar todo mundo, teria até perguntas para o doutor Eduardo, mas a gente vai aqui seguindo. Obrigado pelo carinho da audiência. Você falou que combateu vários governos de todas as direitas, esquerda. Quando falou em governo de esquerda, você fez um debate muito forte lá atrás sobre a questão da precarização das relações trabalhistas no hospital de trauma, né? Na saúde pública. Na saúde pública. Estadual. Naquele tempo, 2011, 2010, 2012, 2013, você já debatia a questão das OS, né? Foi. Na saúde, e que depois gerou tudo isso, mas você já fazia esse debate anteriormente também junto. Foi. Inclusive, na verdade, a OS é um problema nacional.
Salvo engano, foi um dos motivos de impeachment do governador do Rio de Janeiro. Então, aqui é um dos estados que hoje não tem OAS por causa da atuação do MPT. Depois veio o Ministério Público Estadual, que também atuou de forma muito elogiosa na questão da criminal, mas quem suscitou inicialmente esse debate, alertando para a ilegalidade, para a não compatibilidade com o ordenamento jurídico, e olha, eu sou extremamente republicano, nossa atuação foi impessoal. Se você perguntar assim, você tem alguma raiva ou rancor de alguma autoridade ou de alguém, faça o seu trabalho, zero rancor, zero raiva. Acho que o que eu fiz, e não foi nada mais, e nem mereço elogio por isso, foi cumprir a função de procurador do trabalho. Mas aí você enfrentou, né, conflitou interesses de poderosos. Sejam eles Ministério Público, às vezes. Sejam eles de plantão, sejam eles mais permanentes. Como foi, como é lidar com isso? Assim, você também, em algum momento, perdeu noites de sono em relação a isso? Assim? Eu tive alguns incômodos, assim, meio severos. A primeira representação do CNMP, eu fiquei bastante preocupado, né? Você está revelando aqui que foi a segunda do país. Foi, até veio lá, número 2, né? Tipo, não tinha nem prédio o órgão. O povo ainda nem estava ainda se estruturando e eu já era por abuso de autoridade, né? Então, assim, fiquei com medo, bastante medo. Mas eu parto da premissa de que quem não deve não teme, tipo... Eu não recuei nem um minuto. Você fez debate também no Tribunal de Justiça da Paraíba. Você fez debate em relação à contratação de estagiários lá no Tribunal de Justiça. Mais recentemente, até a história pediu interdição que do foi prédio, até reinaugurado hoje, inclusive, para fazer o registro hoje, graças a Deus, hoje, o desembargador Saulo Benevides conduziu a solenidade de inauguração das obras de reforma do Palácio da Justiça, né, devolvido aí para funcionamento do Poder Judiciário e de toda a sociedade paraibana. Inauguração hoje, talvez a produção tenha até imagens aí. Que eu fiquei até muito feliz, não é? Hoje, com o dia de hoje. Né? Porque o objetivo do Ministério Público não é confrontar nem criar beligerância. Nós somos o fiscal da lei. Eu adentrei naquele prédio, um prédio belíssimo, histórico, salvo engano, do arquiteto Mário de Lasso, que foi meu professor, porque eu fiz um ano de arquitetura antes de direito. E aquilo estava, obviamente, eu não fui só, fui com um engenheiro especialista em segurança no trabalho, pessoa que entende completamente assim, de estruturas e de uma série de coisas ligadas a essa temática. E a opinião dos engenheiros, foram 2 auditores federais, é de que não tinha como continuar, que podia cair a qualquer momento o teto. Como já tinha caído em uma sala. Eu, inclusive, entrei na parte superior, por cima do teto, caminhei. Era um caos, risco de incêndio, fios elétricos misturados com fios telemáticos. Olha, inclusive, eu até gravei as imagens de celular, saiu na TV na época, para ninguém dizer que o Ministério Público do Trabalho é arbitrário. E eu expliquei para o desembargador presidente que foi bastante receptivo. Na época era o presidente do desembargador? Agora me deu um branco, mas eu vou me lembrar. Marcos Cavalcante, não? Não. Márcio Murilo? Antes, que é da OAB. Meu Deus, eu vou ser bombardeado porque eu esqueci. Zé Ricardo. Eu gosto muito dele. Não. Um jovem. Meu Deus do céu. Mas enfim, você fez a gente fez uma reunião, expliquei, mostrei o laudo, um laudo técnico muito bem feito. Pelos auditores. Joás de Brito. Isso. Desembargador Joás de Brito. Mil perdões, é porque a emoção de deixar a Paraíba me atingiu a memória. Mas ele foi extremamente republicano e tal. Mais difícil foi a questão dos estagiários, né? Que o tribunal confrontou o Ministério Público, a gente teve que tomar uma medida no CNJ. No CNJ desse debate. Bom, essas são imagens de hoje da inauguração, né, do novo prédio aí, com base nessa discussão sobre a precariedade do prédio, né, da estrutura física do prédio, nesse momento aí. E é um prédio muito bonito, né? Muito bonito, é um patrimônio histórico, cultural da Paraíba. Que bacana ele ser devolvido com essa dignidade aí
para o povo da Paraíba. Foi a solenidade de hoje, o desembargador ali Saulo Benevides, o desembargador João Azevedo, enfim, acompanhando aí outros representantes dos poderes aqui na Paraíba também. Doutor Eduardo, se eu lhe fizer a pergunta sobre, que é uma discussão hoje no Brasil, revisão da reforma trabalhista. Se é a favor ou é contra? Há uma discussão de que, olha, o que foi feito favoreceu as contratações, mas, enfim, uma parte, inclusive do governo Lula, defende que não, tem algo ali que tirou os direitos trabalhistas. Qual é a sua visão? Veja, nós somos a favor de uma modernização da legislação, tá? Até porque a CLT é de 1943, foi alterada de forma muito assodada e sem um estudo científico adequado, porque só se altera uma norma trabalhista de acordo com indicadores sociais, econômicos, uma série de coisas, para que ela venha proteger o trabalhador, não extinga postos de trabalho, seja um elemento que fomente, né, a criação de postos de trabalho, mas que não vilipendie a segurança, a dignidade e uma série de coisas. O que é que nós temos hoje, apesar da CLT? Nós temos pessoas que trabalham em aplicativos, aqueles entregadores, motoboys, que trabalham jornadas extensivas. Nós temos motoristas de aplicativo que trabalham jornadas extensivas sem nenhuma garantia trabalhista, porque a legislação expressamente não os enquadra na condição de empregados da empresa. Então, isso precisa ser discutido e precisa ser modernizado. As pessoas não podem ficar desprotegidas à mercê de um poder econômico que escraviza. Porque a escravidão não é aquela escravidão histórica, obviamente, né? Do ser humano negro açoitado no Pelourinho. Nós temos diversos formatos de escravidão e de trabalho forçado, precarizado, indecente, indigno nos dias de hoje. Então, o que nós queremos é proteger o homem trabalhador, o homem que eu digo ser humano, obviamente, o ser humano trabalhador, o homo laboralis. E para isso precisamos de uma legislação que, ao mesmo tempo, não seja extremamente onerosa para não extinguir postos de trabalho. Essa é a grande dificuldade da equação, mas assegure os valores imateriais do trabalho, que é a saúde, a segurança e a dignidade do ser humano. Aí isso tem que ser estudado. Não pode ser por interesse de uma classe de empresários, tira todas as garantias. Por interesse de uma classe de empregados, dá todas as garantias. Não. Tem que haver uma comissão tripartite entre representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e representantes do Estado, para que isso seja discutido de forma séria e a gente possa fomentar os postos de trabalho sem precarizar, sem vilipendiar a dignidade do ser humano trabalhador. É difícil. Sim. Falou agora na resposta anterior que não guardará, nem guarda nenhuma mágoa, nem ressentimento com nenhum das autoridades que confrontou, nenhum dos empresários que confrontou, nenhum enfim, de figuras grandes ou pequenas que eventualmente em algum momento conflitou no debate jurídico, no debate aí da questão trabalhista. Mas se eu fizer a pergunta inversa, você acha que algumas dessas autoridades, algumas dessas figuras guardam ressentimento, mágoa e ódio de Eduardo Varandas, e como é que você trabalha com isso? Para eu citar um caso, se você não lembrar, vou citar o caso da vereadora, por exemplo, Elisa Virgínia, inclusive chegou a assumir como deputada federal, chegou a entrar com ação pedindo... Não, eu não entrei. Na verdade, eu comuniquei... Infidelidade partidária, né? Foi um caso de infidelidade partidária ao órgão que tinha atribuição para isso, que era o Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral poderia ter arquivado ou tomado as medidas. Tomaram as medidas. Então, não vejo assim... Mas você considerava que o mandato dela era um mandato que, enfim, atuava no retrocesso dessas defesas dos direitos que você faz? Sim. Se eu tivesse conhecimento de alguma outra irregularidade, por dever de ofício, eu tenho que comunicar à autoridade competente, né? Não sei se os outros guardam raiva de mim, mas eu não me preocupo com isso. Porque eu acho que raiva só destrói quem tem. Então, eu, assim, olhando diretamente para você que está em casa, digo assim, de coração aberto, que a Paraíba me deu muitas alegrias e que eu não tenho
absolutamente nenhum inimigo nesta terra vindo do meu lado. Eu vou voltar à Paraíba, me considero nascido e batizado nas águas de Tambaú, sou pessoense e aqui é o meu lugar. Então, eu vou lutar pelo bem-estar do meu povo, onde eu estiver. Enquanto eu estiver em Pernambuco, estarei lutando pelo povo pernambucano, com muito prazer. São nossos irmãos, é uma cultura muito parecida. Enfim, eu gosto de Recife, mas se houver vaga aqui, eu não hesitaria um segundo em voltar. Posso não voltar, mas se houver vaga, cá estarei, para a alegria de alguns e nem tanta alegria de outros, como você falou. Idade você tem para poder ir e voltar, né? Idade você vai ter tempo para isso. Doutor Eduardo Varandas, procurador regional do trabalho agora. Queria agradecer sua presença aqui no Frente a Frente, desejar naturalmente boa sorte nessa nova missão, nessa nova caminhada, nesse novo ciclo, né, como integrante do Ministério Público do Trabalho. Para a gente fechar, eu lhe perguntaria, se você pudesse falar para a Paraíba, dizer assim, que imagem, que sentimento você gostaria que a Paraíba pudesse extrair de tudo que você fez ao longo desses 20 anos, como procurador do trabalho, mas também como cidadão paraibano e brasileiro, nas redes sociais, nas artes. O que você gostaria que pudesse ter sido compreendido de Eduardo Varandas? Eu queria, na verdade, que as pessoas pensassem nas crianças. A grande causa que eu defendi, dentre tantas que você citou, foi o combate à exploração sexual, o combate ao trabalho infantil. Eu acho que a criança nesse país, ela é muito abandonada pelos 3 eixos, pelo Estado, pela sociedade e muitas vezes pela família, nomeadamente as crianças pobres. Então eu queria pedir da sociedade que se engajasse nessa luta a favor da criança e do adolescente, que pleiteasse junto ao poder público escolas públicas de qualidade, assistência social às famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros com fome e uma maciça maioria, aliás, uma maciça parcela desses 30 milhões é de crianças e adolescentes. Eu acho que o país que não cuida de sua criança não cuida do seu futuro. Então, por favor, olhe pelas crianças paraibanas, haja, faça e lute por elas. Tá aí, doutor Eduardo Varandas, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, foi um prazer. Bom demais. Bom, a gente tá ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.